Pessoal, vamos lá. Mais um Leitura Barra Barra. Hoje é 17/9/2023. Leitura, né, desse livro que a gente faz todos os domingos às 9 da manhã e também quarta-feira às 19 horas. Embora não teve essa semana, porque eu tive problema, adiei para quinta e tive compromisso também de médico. Mas, se tudo der certo, essa semana a gente retoma, tá? Então, quarta-feira a gente faz também, né? Às 19 horas. Nas quartas, 9 horas da manhã, aos domingos, quem quiser participar ao vivo. Quem não, né, não puder participar, vê no YouTube depois. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, entra no Telegram logo abaixo. Nós paramos aqui, ó. Deixa eu ver, a figura 418, página 138, página 138 do livro físico, certo? É aqui que nós paramos. Nós já vamos começar no próximo gráfico. Deixa eu só apagar aqui o que onde nós paramos. E aí a gente já tem esse próximo gráfico. Nós já estávamos tratando de gráfico, né, no último dia, se eu não me engano. Sim, nós já estávamos tratando de gráfico. Vamos para o próximo. Beleza? Tá aqui. No mini 5 minutos, teve duas pernas fortes para baixo nessa figura. Ó, duas pernas fortes. Eu presumo que seja a primeira e a segunda, ou essa primeira e depois essa segunda. Vamos ver aqui. Que terminou em um falso rompimento de um tique na barra 1. Ó, você já até. E por partes, né? O que é o rompimento de um tique? É uma armadilha. Falso rompimento de um tique é uma armadilha. Acabou se tornando aqui uma bandeira final. Armadilhou vendedores por um tique no mercado, né? Geralmente ele volta, ou ele pode até reverter, porque chama bandeira final, mas pelo menos duas pernas para cima ele faz aqui. Eu pressuponho que agora com o gráfico pronto, né? Seria essa a primeira perna, aqui foi a segunda perna, certo? Deixa eu mostrar exemplos práticos para vocês, que essa falha de um tique, esse falso rompimento por um tique, ele é fatal, gente, ele é fenomenal. Inclusive, ó, até na lateralidade. O que é esse rompimento, essa falha de um tique, ó? Olha como que price action é um negócio tão, igual o Brooks diz, você olha no microscópio, né? Aqui, ó, falhou em romper por um tique, ó. Já gerou esse trade aqui, ó, para um scalp até a mínima aqui. Então, isso é falha de um tique que gera situações como essa. Aqui, ó, temos também uma falha, não sei, de um tique ou de um ponto, não importa, não vou nem medir aqui, mas pode ser de um tique, de um ponto, ó, o mercado está subindo forte, armadilha de um tique, reversão de duas barras, ó, isso é a armadilha de um tique. Aqui eu tenho mais uma armadilha de um tique. Mas agora vamos ver em bandeira final, né? Que é o foco aqui. Aqui foi uma bandeira final, só que eu acho que ela foi bem sucedida. Deu pelo menos um bom trade para quem vendeu aqui. Mas uma bandeira, o ideal dela é ter uma projeção para baixo. Ó. Nesse caso aqui, foi uma falha de bandeira final. Então, o mercado acaba que, no ponto de vista, aqui fez lá duas pernas para cima, o OTC daqui, bandeira final também, né? Se a gente for olhar no olhar mais micro. Mas vamos olhar aqui, ó. Essa aqui, até esse momento, era a bandeira final, ó. Até esse momento aqui. Armadilhou aqui, olha lá, fez duas pernas, três pernas aí para cima. Então, essa questão de armadilha de um tique é muito legal, porque a parte principalmente a vencedora, né? Está sendo armadilhado. Eles acreditam, às vezes é armadilha de segunda perna, também acontece. Essa aqui está subindo, subindo, não teve armadilha de um tique, não. Teve uma armadilha de H2 aqui, H1, H2, H3. Aqui, ó, armadilha de um tique, nem que seja de uma bandeira só, uma barra de pausa pode ser uma bandeira também, né? Bandeira final pode ser até uma única barra. Então, lá, o mercado já subiu, depois aqui ele fez uma cunha, ó, fez uma cunha, talvez aqui, ou se eu desenhar aqui, não importa, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Armadilhou uma H1 no topo, por isso que a armadilha de H1 no topo falhou nesse rompimento também. Olha lá, gerando aqui uma ótima operação de queda. Armadilha de um tique. Retomando ao livro,
Aqui mostrei exemplos aleatórios, né? Não exatamente aqui é o do livro, mas esse aqui também é top. TTR, né? Uma TTRzinha aqui, armadilhou aqui, o mercado voltou. O mercado caminhou para os lados e para cima em um canal estreito e finalmente rompeu a linha de tendência da abertura, que seria essa linha aqui, ó, essa linha principal, né, a linha majoritária do dia até então, aqui, essa linha aqui, rompeu, dando a possibilidade de fazer um MTR, né, que é o que tentou até fazer. Depois de duas pernas para baixo, uma linha de tendência rompida, duas pernas para cima eram prováveis. Então lá, rompeu, aí veio e fez uma perna, duas pernas, ou né, já contou aqui a primeira perna, corrigiu, segunda perna. Mas ele está falando que é depois disso, então pode ser essa aqui, essa forte, depois essa segunda aqui. Beleza? Barra 5. Aí se tornou também MTR, tá? Para quem não sabe o que é o MTR, reversão majoritária de tendência, deixa eu falar uma característica básica dela, que é rompimento, pelo menos 5 barras fortes ou 10 barras normais dessa linha principal de tendência, e depois o mercado vai fazer um teste do fundo, geralmente, com mínima mais alta, com mínima no mesmo nível ou mais baixo, não importa. E depois é um trade de 40% de probabilidade, você vai esperar o teste. No caso aqui, ele veio fazer o teste aqui, ele ficou provavelmente 50%, ó, da mínima do dia, tá? Então é uma operação de 40%, só que você vai buscar swing muitas vezes, né? Muitas vezes ela vai te dar 3, 4, 5 vezes o seu risco. Por isso que ela é muito boa e efetiva. E 40% você vai ganhar bastante, em 60% vai dividir 30-30. 30% das vezes você vai ser estopado com um pouquinho e 30% das vezes você vai estopar ganhando um pouquinho. Então você vai perder ou ganhar um pouquinho. Por isso, aí acaba que nesses 60%, uma vez vai anular a outra, né? A vez que você vai ganhar, vai anular a vez que você perde. Mas 40% das vezes, se você souber gerenciar a operação, entender o que o gráfico está fazendo, ver força e pressão, que é fundamental, né? É fundamental contra a tendência. Tem que ver força e pressão, tem que ver interesse de compradores, nesse exemplo aqui. Se você não vê interesse, se você não vê barras de pressão de alta, não adianta nada, gente. É mais provável que fique lateral e até retome a queda. Se não tiver pressão compradora, só vendedores pressionando no dia, aí é mais provável uma retomada de tendência, tá? Tem que ter força e pressão, como tudo no trade, como tudo no gráfico, né? Como tudo no dia a dia. Pessoal, um dos segredos para ganhar dinheiro é estudar bastante e ver os vários exemplos, várias situações de força e pressão, beleza? É até mais importante do que localização, do que, vamos dizer, valor. É mais importante do que trade de valor, no meu ponto de vista. Por quê? Às vezes pode estar alto, você continua comprando. Vai estar baixo, você continua vendendo. Se tiver força e pressão. Vamos lá. A barra 5 foi uma venda de L4 na média móvel. Aqui. Gente, esse trade também é muito legal. Ó, você tem a queda muito forte, você tem uma L1, L2, L3, uma L4 na média móvel. Gente, isso aqui me possibilita coisas, por exemplo, na sala. Um exemplo essa semana. L4 na média móvel. Eu estava saindo para almoçar. Quer ver o que aconteceu aqui mesmo? Eu até falei, ó, gente, pela força e pressão que caiu, se chegar na média móvel, vocês vendam de novo. Foi aqui, ó. Aqui que aconteceu isso, ó. Olha lá, meio-dia, mais ou menos meio-dia 10 que eu saio para almoçar. Aí eu falei pro pessoal, se chegar na média, uma barra de venda, deixa eu até anotar para vocês verem aqui, vendam de novo. Olha aqui, ó, olha que vendinha. Eu não estava nem em frente à tela, mas só por já entender o gráfico, ó, que está acontecendo, do jeito que ele estava indo, olha lá, ainda mais, ó, para quem estava aqui na hora, em frente à tela e pôde fazer a contagem, uma puxada para cima, duas puxadas para cima, três puxadas para cima. Eu tenho aqui um triângulo. Aí me dá, além de um triângulo, vamos fazer a leitura de várias coisas aqui agora. Eu tenho
como diria, uma TTR ou um arame farpado, tá? Só que eu tenho uma small bar no topo, ó, uma pequena barra. Eu tenho olha, tanta coisa que a gente pode ver aqui. Outside bar na lateralidade. Isso aqui é, ou barra careca na lateralidade. É doido para fazer a armadilha. O pessoal, né, é a brincadeira que eu fazia, né, do maré a turbo. Acha que está comprando aqui, acha que está fazendo um ótimo negócio, está comprando maré a turbo. Aí fica armadilhado, está comprando no topo de uma lateralidade, aí vai ter que estopar. Onde que vai estopar? Aqui embaixo. Beleza? Então, outro motivo para vender. Mais um motivo. Olha aqui, bipolaridade. O mercado rompeu forte, testou por baixo aqui, ponto de rompimento. Gente, isso aqui é espetacular. Isso aqui, se observar todo dia, você ganha dinheiro todo dia, só com isso. É fundamental bipolaridade. Ou seja, você teve vários motivos aqui para fazer essa venda. Pode não ter ido longe, mas muitas vezes não é o que interessa. Deu 2 por 1, então deu um swing. E importa também, assim, se você tiver condição, é a hora que você vai pôr mais contrato. É a hora que você vai ter mais, você vai entrar com mais pesado. Mas é um trade relativamente, do meu ponto de vista, não sei se né, a gente vai ganhando experiência com o tempo e com a leitura, mas só que eu apresentei para vocês vários motivos. Se parar para olhar aqui, vai ter mais. Eu já fiz 3 contagens, já fiz. Até por uma contagem simples, olha lá, L1, L2, L3. Ó. Ou seja, vários motivos e uma boa barra de queda fechando na sua mínima. Ah, e mais um ainda aqui, ó. Armadilha de gap entre barras, ó. Na hora que fechou essa barra, compraram a barra. Então, ou seja, vão ter que estopar abaixo. Aí, ó, olha que coisa linda. Então, ou seja, é o que eu digo, pessoal. Quem tem paciência, espera esses setups acontecerem, não sai no dia negativo. Dificilmente sai. Lógico que não é infalível, nada é infalível, mas geralmente funciona. Eu vou falar para você que não é nem 60%, é uns 70%, 80% de probabilidade em umas situações como essa. Mas esta não seria uma venda forte. Essa aqui, ó, tá? Que está falando, desculpa, aqui, na L4 aqui. Pois o mercado estava em grande parte lateral em muitos pequenos doji e provavelmente haveria uma mínima mais alta e não havia muito espaço para uma venda lucrativa. No entanto, se o trader confiasse em um stop de proteção acima da barra de sinal, isso teria resultado de um scalp lucrativo. Como era provável uma mínima mais alta e em seguida uma segunda perna para cima, os traders estavam procurando motivo para comprar. Eu não sei se ele vai falar aqui, gente, mas aqui também tem característica de por que não era muito legal para vender essa região aqui, ó. Subiu como canal estreito, ó, e já estava dando sintoma de endless pullback, correção sem fim. Quem não souber, eu tenho um vídeo gravado no YouTube, curtinho, de 15 minutinhos, 10 minutos, explicando o que é correção sem fim. Dê uma olhadinha lá, mas acabou que aconteceu aqui também uma correção sem fim. Ainda mais aqui se concretizou. Mais de 20 barras, aqui cerca de 20 barras de correção, não conseguiram retomar a queda. Aí a correção sem fim, você tem 50% de probabilidade de ir para um lado e para o outro. Mas se romper para um lado, falhar, vai para o outro. Foi o caso que aconteceu aqui, ó. Rompeu para baixo, falhou, não conseguiu visitar a mínima, foi para cima, tá? Isso aqui foi um endless pullback raiz, vamos dizer assim. Porque tem outros endless pullbacks mais curtos também. Ontem eu estava estudando isso à tarde. Tem endless pullbacks mais curtos também, mas esse é o raiz mesmo, quando ele para explicar o que é endless, ou é correção sem fim, é esse exemplo aqui que ele dá. O mercado estava em um canal estreito para baixo desde a barra 6, o canal estreito para baixo desde a barra 6. Ah, sim, essa pequena queda aqui, ó, canalzinho estreito de baixo. Ó, isso aqui, até a 9, o canal estreito de baixo, mas deu uma compra de H4 após um teste abaixo da média móvel. H1, H2, H3 foram a 6, então 6H1, 7H2, A8, H3 e aqui H9, H4. Lembrando que, ó, que interessante. Espera aí, deixa eu só terminar a leitura, né? Vamos misturar as coisas não. O mercado então subiu no rally até o fechamento para formar a segunda perna para cima. Beleza.
Lembrando, gente, que se nós estamos, ó, num canal de alta, ele é uma bandeira de baixa. Ele vai romper para baixo, não necessariamente que ele vai para baixo, né? Ele vai romper para baixo aqui 75% das vezes e vai ou lateralizar, que é o que ele fez, ou cair. 75% das vezes. Gente, 75% das vezes não é só cair, também lateralizar. 25% das vezes que ele vai acelerar para cima nesse ponto. Ponto. Beleza? Agora aqui, o mercado fez um canal de baixa. Então, 75% de probabilidade de romper para cima, de lateralizar ou romper para cima. Canalzinho de baixa. Somente 25% das vezes ele cairia. Então, por isso que aqui foi interessante fazer a contagem H1, H2, H3 até H4. Os compradores tentariam retomar a queda, ainda mais pelos outros motivos. E vamos ver aqui, vocês têm que observar: 50% de correção, MTR, né? MTR aqui, H4, teste por baixo da mínima, né? Já voltou a subir, ou seja, fechou a barra abaixo da mínima, da média, desculpa, já voltou a subir. Vamos olhar nas barras, nas minúcias. Dois dojizinhos aqui, pode ser um micro fundo duplo. Micro fundo duplo. Que foi uma inside? Não, não teve isso. E se eu olhar aqui, ó, deve ter até platô. Platô também, nossa, o que aparece de platô no dólar, dólar adora platô. Aqui, ó, teve platô. Fundos idênticos, ó. Fundos idênticos. Ou seja, tá vendo quantos motivos, pequenos motivos, para o mercado subir? E fora que aqui, ó, teve um micro topo duplo, eu desconfio que falhou na projeção dele, ó. Não conseguiu nem fazer a projeção dele para baixo, ou se fez, foi exato. Então, cumpriu um alvo, né, no micro, numa visão micro, cumpriu um alvo, retomou a alta. Não sei se alguém vê mais algum motivo, mas já tivemos bastante motivos aí, né? Bastante coisinhas explicadas. Bora lá. Operar quando há uma lateralidade estreita não é particularmente, né, bom. Existem constantemente barras de correção e demasiadas sobreposições. As barras ficam, né, tudo encavalada, uma em cima da outra, e parece que não está tendo um direcionamento. Os padrões atuam como um enorme magneto, tornando difícil para o mercado ir muito longe em qualquer direção, até que haja uma falha de rompimento, que no caso foi na barra 9, que configurou uma falha de rompimento para o lado de baixo. Aí, ó, teve mais um motivo. Esse eu não vi, eu esqueci de falar, né? Lógico que eu sei disso, mas eu esqueci de falar. Aqui teve uma overshoot, ó. Então vamos lá. Por que esses padrões são difíceis de operar? Você tem que esperar, às vezes, o ponto certo. Porque é o seguinte, ó, quando você tem uma lateralidade estreita ou um TTR, aqui eu não sabia ainda que era. Até aqui, ó, vamos pôr esse pedacinho. Aqui tenho a tendência muito forte. Eu tenho a probabilidade de romper para baixo. Beleza? Mas esses padrões de TTR, eles, se ainda mais estiver durando muito tempo, a primeira vez, principalmente, ele costuma falhar e voltar, e 50% é o magneto dele. Por isso que ele fala que esses padrões, eles atuam como um enorme magneto. Então, quando você tem um arame farpado, por exemplo, essa queda aqui, não é um arame farpado, é como se fosse, né, uma lateralidade estreita, ele é bem difícil de sair dele, porque ele rompe e acaba que ele pode só voltar para o meio e continuar. Como foi aqui, ó, cada tentativa de rompimento volta para o meio, ultrapassa um pouquinho, volta para o meio e fica nessa brincadeira. Só que, querendo ou não, o mercado ele não gosta de ficar contido. Muitas vezes ele quer, né, explodir para algum lado. Nesse contexto, ó, ele teve essa queda. Se a gente for olhar aqui, teve uma puxada para baixo, duas puxadas para baixo, ou três, talvez até quatro. Teve uma overshoot, uma tentativa de romper para baixo e falhou. Aqui que ele fala que houve a falha de rompimento. Houve a falha de rompimento, mais um motivo para o mercado ir para cima. Mais um motivo aí. E antes que eu me perca de falar, vamos ver se ele vai falar aqui, e às vezes eu vou esquecer. Aqui também tem um trade bonito demais, ó. Eu acho que até o fim ele fala.
Se eu esquecer no finalzinho lá, vocês me lembram para a gente estudar esse lado aqui, ó, esse pedaço aqui. Aqui tem vários trades legais. Então, gente, traça a linha de canal por baixo. Olha lá, deu overshoot aqui, ou seja, falha de rompimento por um tique, armadilha de um tique também, overshoot aqui por um tique. É um exemplo que eu mostrei para vocês agora no início do dia que aconteceu no dólar sexta-feira, e acontece várias vezes ao dia. Então, armadilhou de um lado, foi para o outro. Quem já viu eu explicando, eu tenho vários vídeos explicando sobre isso, a armadilha de um tique, por exemplo, numa bandeira, num triângulo, às vezes você vai pegar um exemplo, deixa eu ver se aqui acontece isso. Aqui, acontece. Aconteceu. Deixa eu pegar até a linha do Profit. Eu tenho uma linha aqui, desenhadinha, bonitinha. Eu tenho um triângulo simétrico. Onde vai ser esse triângulo simétrico aqui? Talvez aqui. Talvez nesse ponto era aqui, ó. Nesse ponto era aqui. Veja que o mercado estava lateral aqui, né? E os 50% ferrenho. Só que, ó, isso aqui não é em vão, ó. Esse rompimento aqui é uma armadilha de um tique. Rompeu por um tique essa linha. Aí o mercado tentou ir para baixo, rompeu para baixo também, falhou. Aí voltou aqui, rompeu de novo, ó lá, por um tique. Talvez nem considerado esse rompimento ou esse, mas aqui virou falha da falha, ou aí aqui virou rompimento, correção para voltar a cair. Ó, fora os outros setups, né? Topo duplo na média de 15, mas para vocês verem que, igual o Brooks diz, no microscópio, às vezes tem que enxergar o mercado no microscópio. Um tique que rompe em determinada situação, rompeu para cima, falhou, rompeu para baixo, falhou, né? Mas só que aqui rompeu com força. Teve uma barra de rompimento de mais respeito. Aqui só rompeu para armadilhar. Aí veio e deu aqui um rompimento e correção. O mercado veio e voltou a cair. Deu mais um trade, embora não era um horário recomendado de se operar, só para fins didáticos. Mas os computadores estão operando e para vocês verem que eles estão observando essas coisas. Para muitos, eu acho que isso aqui é uma novidade, né? Nunca ouvi falar desses detalhes que existem no Price Action, que o Brooks ensina nos livros e no curso grande, no curso pequeno. Sempre que há um rompimento da linha de tendência, as chances são altas de haver uma segunda perna, porque agora todos estão cientes da possibilidade de uma reversão da tendência, com uma mínima mais alta, máxima mais baixa. Em geral, evite uma entrada a favor da tendência até que a segunda tentativa falhe. Por exemplo, após um forte rompimento da linha de tendência de baixa, linha de tendência de baixa é essa, tá? É melhor se concentrar em comprar uma mínima mais alta do que procurar setups de venda até que a mínima mais alta esteja configurando uma falha. No entanto, se houver muito espaço para a velha mínima, então, ó, se houver muito espaço ainda para cair aqui, você pode tentar vender aquele primeiro movimento forte para cima, especialmente se terminar com a primeira barra de gap acima da média móvel de baixa. Vou mostrar exemplos desses para vocês na prática, mas vamos explicar aqui o que aconteceu aqui, ó. Aqui, por exemplo, quando você teve o rompimento, ó, da linha de tendência de baixa, aqui eu tenho a linha de tendência de baixa, olha lá, mais uma pequena perninha foi provável para cima, acabou armadilhando. Você podia só pensar em vender, no meu ponto de vista, aqui, tá? Depois dessa segunda tentativa, porque teve, né, mais uma tentativa de ir para cima. O mais interessante, é claro, esperar uma MTR, que é um teste, né, de mínima ou mais alta, no mesmo nível, igual ele disse. E para vender nesse contexto, ó, ele até fala aqui no final, ó, você vendeu gap de barra, né, acima da média móvel. Essa semana mesmo, eu lembro de um dia que foi muito bom. Deixa eu achar o dia aqui. Foi um dia até que eu já estava posicionado na venda, mas eu mesmo não peguei, não adicionei.
aqui, eu até contei ontem no review, lembrando, gente, estamos fazendo uma nova playlist agora e um novo assunto. Todo sábado nós vamos tratar pelo menos uma meia hora de todas as entradas da semana, assim, boas entradas que deram certo, entradas que deram ruim, entrada que armadilharam, o que né, deu para fazer para consertar, ou se estopou, né? Mas vamos lá. Esse dia aqui, ó, eu tinha vendido aqui porque era uma bandeira de baixa que tinha uma L3 aqui, um triângulo, e acabou que na hora da estruturação eu falei para os alunos, ó, vocês têm duas opções na hora dessa venda, certo? Na hora dessa venda, eu falei, ou estopa logo acima aqui, ou usa o stop técnico, que é aqui, ó. Eu optei usar o stop técnico. Vendi aqui, ó, houve rompimento da linha de tendência, houve rompimento, o mercado subiu, só que subiu forte aqui, explodiu, ó, e era um platô. Eu dei mole, devia ter revertido aqui, tinha, além de recuperar do loss, saído positivo ainda. Só que eu estava com medo que tinha média móvel logo acima, embora não havia 20 barras abaixo dela, não havia, mas ela poderia segurar, né? Tanto que do 15 minutos segurou. Só que aqui, ó, deu gap de média, aí além de outros fatores, ó, deu triângulo, triângulo não, cunha, desculpa, uma puxada, duas puxadas aqui, três puxadas, deu bipolaridade, gap de projeção, né? Deu gap de projeção aqui, ficou gap aberto, bateu na média móvel, explodiu para baixo. Então, para vocês verem que, só que, por exemplo, gap de média, eu não entrei. Só que eu já estava posicionado, já estava vendido aqui, já estava com a meta batida, né? Já tinha feito um bom valor nessa queda. Então, eu queria só. O meu 0 a 0 me interessava, né? Para acabar o dia, meu 0 a 0 estava aqui. Só que acabou que, ó, deu o gap de média, que interessante. Só que mesmo assim eu teria medo de entrar nesse gap de média. Eu achei ele muito. Estava muito forte essa subida, né? Só que na hora que deu essa barrona aqui, ó, a gente tem que abrir os horizontes, né? Se essa barra tá ruim para me vender, do meu ponto de vista, estava ruim. Só que aqui, ó, deu reversão de 3 barras na média móvel. E ainda deu barra de continuidade, ó. Então, ou seja, e se a gente for projetar, olha quanta informação rica, né? A gente vai, o gráfico vai nos mostrando, olha lá, ó, mínima do dia. Você podia projetar aqui. Se não vendeu aqui, porque eu acho que seria um trade de baixa probabilidade. Aqui, quem tá aqui, ó? A armadilha de um tique, ó. Aqui, ó, o Maré Turbo. Quem comprou aqui achou que tá fazendo um ótimo negócio. Pancada para baixo, ó. Armadilha de um tique. Ou seja, virou uma ótima venda. Olha lá. Deu 11 pontos para baixo se você entrasse aqui. Se você entrasse talvez aqui na barra de continuidade, a projeção melhor, mais adequada até seria a 30, projetasse a 30 esse ponto, olha lá, ó, onde o mercado veio e também parou. Barra de rompimento, barra de continuidade, o mercado desabou. Beleza? Então, olha, ó, gap de média, para vocês verem a importância dele, observar, principalmente nesses rompimentos aí. E tem vários, gente. Se eu for parar aqui para olhar, né, exemplos, a gente até atrasa a leitura do livro. Mas quase todos os dias os gap de média, principalmente quando falha 2HM, o que é 2HM? Ah, primeira vez que toca na média móvel. Aqui não falhou, não. Vamos achar um dia aqui. Teve um dia que falhou. Aí o que funcionou, ó, esse dia, 2HM, ó, aqui. Deu um trade, deu um scalp, beleza. Eu lembro que nesse dia aqui, ó, eu vendi aqui e aqui ainda deu compra de novo, ó. Por quê? Era gap de média. Olha a importância do gap de média. Mesmo caindo forte, mesmo a linha de tendência tendo sido rompida, com força, deixou o mercado no modo sempre vendido, que mostra isso, que depois o mercado só caiu ou lateralizou aqui, ó, modo sempre vendido, mas gerou um tradezinho de scalp, pelo menos para 2HM aqui, gerou aqui uma bandeira de baixa em forma de L2, ou L1 nominal, não, L2 mesmo, L2 nominal, né? Desculpa, L2 sintética, porque se acionou a L1 aqui, não rompeu acima e continuou L1, nominalmente falando, mas sinteticamente foi uma L2. Ó.
porque o mercado subiu, desceu, beleza, acionou o L1, subiu, né, desceu, subiu de novo, desceu, então aqui como se fosse uma, mesmo não sendo acionado, é uma H2 e aqui é a L2. Gerou um ótimo trade para queda e depois, ó, você fica esperto e gerou outra coisa também. Olha quanta informação rica a gente pode tirar aqui, ó. Olha quem está aqui. A bandeira de alta em forma de cunha. Então, ou seja, gap de média. O que mais? O que mais que eu tenho aqui? Bandeira de alta, fundo duplo. Aqui. Eu tenho, se eu pegar 27, eu estou falando da 27, para nós comprarmos. Eu tenho, aqui teve vendedor armadilhado, então aqui vira, aqui, ó. Aqui, ponto de rompimento a 27. Quanta informação que eu tenho nesse gráfico, ó, para justificar essa pancada aqui para cima, mesmo contra, né, mesmo o mercado podendo estar, né, no modo sempre vendido. Para mim, isso aqui também, ó, eu até comentei com o pessoal, isso aqui está subindo como canal, então é mais provável um rompimento para baixo, que estava subindo como canal, não está subindo numa tendência forte, saudável, porque está tendo muita sobreposição. Mas, ó, quantas coisas que você pode olhar na hora de comprar na 27? Gap de projeção aqui, bipolaridade, né, esse ponto de rompimento, embora ele já foi testado aqui, penetrou mais, aqui penetrou menos, ó. Quem já estudou, nós tivemos essa aula aqui semana passada, quem estudou comigo, acho que foi terça-feira nós tratamos sobre isso. Mesmo esse teste aqui sendo mais profundo, o próximo é mais raso, no referente ao ponto de rompimento, aqui, ó, gerou um ótimo trade. Beleza? Então, dentro dos assuntos que nós acabamos de ler. O que mais? Para nós eliminar esse gráfico. Sempre que uma L2 se desenvolve e uma ou mais barras tocam a média móvel, especialmente em uma tendência forte, é chamado de M2B. Então, se você tiver um topo duplo, L2, ó, aqui eu tenho uma M2, não, desculpa, se for uma alta, né? E uma tendência forte, chamado de M2B, se for uma segunda entrada, um setup ou entrada na compra, e M2S, se for na venda. Então, média móvel, segunda entrada, setup ou entrada de venda, é M2S. Lembre da palavra, eu tinha dificuldade para guardar isso aqui, ó, M2B, M2S. M2B vem de, o B vem de buy, de comprar, e S vem de sell, que é vender, tá? Às vezes, quando eu ponho isso no recap, eu estou na sala, os alunos não souberam isso ainda, é uma segunda entrada, é uma H2 ou uma L2 na média móvel. Aí não importa tanto a rotulação, se você esqueceu o nome, você não precisa saber o nome para entrar numa operação. Você tem que saber que tocou na média móvel, fez um topo duplo duas vezes, é uma segunda entrada, é uma L2, você vai vender, né, uma tendência de queda. E se tiver numa alta, você vai comprar. Aqui no caso só deu H1, ó, não deu H2 dessa subida. E o mercado ainda não estava predominantemente acima da média móvel, tá? Mas aqui nessa queda, M2S. Vale a pena distinguir de outros setups de H e L2 porque é particularmente confiável. É uma correção de duas pernas para a média móvel em uma tendência, é um ótimo setup. Gravem isso aqui, para não encerrar a leitura desse trecho. Vou dar vários exemplos, então, para vocês fixarem o que é isso. Uma segunda entrada numa tendência que está na média móvel. É um ótimo setup. E ele acontece de diversas formas. Um exemplo. Aqui essa venda, ó, eu enxergaria aqui como um topo duplo. É uma L2, embora não tocou na média móvel. Mas quando toca aqui, aqui é como se fosse uma M2S. Veio a primeira vez na média móvel, veio a segunda. Além de vários outros motivos, é um M2S. É uma tendência forte, tocou na média. Aqui eu tenho M2S, M2B? Não, não estou tendo tendência. Então não tem, aí não precisa se preocupar de estar tocando duas vezes na média numa tendência, não é o caso. Aqui eu posso ter segundo gap de média. O gap de média tanto existe na tendência
Gap de média é aquele que eu expliquei, que eu mostrei aqui, ó. Cadê? Gap de média. Aqui. Mercado subiu mais de 20 barras sem tocar a média móvel, ou tocando levemente a média móvel. Primeira vez que fechar abaixo, já era um trade de compra. Ele seria para testar o topo, mas lembrando que nem sempre ele testa, ele vai, sei lá, 50%, 75%, 61%, 62%, mais ou menos, qualquer coisa aqui nessa subida. Vai testar esse ponto de entrada. Tem vários magnetos até onde ele vai testar. Seria para testar o topo. Mas só que o teste do topo aqui, ó, faz uma máxima mais baixa, favorecendo vendedores. Esse é o gap de média mais conhecido. Agora, tem o outro gap de média, que é na lateralidade. Um gap, segundo gap. Lógico que eu não precisaria nem estar olhando isso, porque eu estaria olhando outras coisas, né? Tá baixo, barra de sinal, como que desceu, tal. Mas isso aqui também é um segundo gap de média, que também às vezes você pode observar para entrar, é um motivo a mais. Gap de média, segundo gap de média, aí, ó. Segundo gap de média, nada mais é do que um fundo duplo aqui, distanciou, média móvel está lateral, média móvel na lateralidade, você tem até que ignorar, porque senão você fica enviesado, fica com medo de bater nela e voltar a cair, aí você não entra, se não tiver espaço. Não, esquece a média móvel, na lateralidade ela mais atrapalha do que ajuda. Média móvel é um ótimo setup na tendência. Ó, estou na tendência, o início dela até, ó. Aqui, ó, não deixa de ser uma M2S aqui. Eu tenho a primeira entrada aqui, ou um topo duplo aqui. Todo topo duplo, por natureza, é uma L2 na média móvel. Aqui. Fechou abaixo da média móvel. Nós fizemos esse trade aqui, a 8, ó. Mesmo após notícia, a 7 foi notícia, explodiu aqui. Deu a 8, deu a insidezinha aqui. Topo duplo na média móvel. Olha a importância que tem. Aí, feita essa leitura, eu tenho um topo duplo. Vem de novo aqui. Gente, não precisa ficar, nossa, topo triplo agora. Não, precisa, eu não rotulo desse jeito. Que eu vejo que o Brooks também não rotula. Chega aqui para ele, ó, ele fala topo duplo de novo na média. Então, ou seja, M2S de novo. Só for olhar a média do 15 minutos. Gente, essa média de 15 minutos não está aqui de enfeite. No 15 minutos, M2S. Ó. Olha que ótima venda aqui. Se você estiver observando M2S. Vamos achar mais M2S, mas todo mundo já entendeu, né? Quem me segue há mais de 14 horas já sabe o que é M2S, M2B. Tem vários vídeos aí para trás. Vamos avançar na leitura. Mas vocês viram o Brooks falando, né? É um ótimo setup. M2S, M2B. Porque além do fator de ser uma H2 ou uma L2, tem ainda o fator média móvel, que não é só o price action que olha, principalmente a análise técnica clássica olha média móvel, né? O mundo inteiro olha a média móvel de 20 minutos, a de 200, né? Várias médias móveis aí. A nossa principal é a 20, né? Que a gente usa exponencial, mas pode ser aritmética, o Brooks fala, mas ele mesmo usa exponencial. Gráfico. Próximo, esse aqui. Próximo gráfico. Ah lá, agora vamos entrar de certas etapas de M2B e M2S, especificamente. As barras 5, 6 e 8, 5, 6 e 8 aqui, ó, foram entradas de M2S. A barra 3 foi uma L2, vamos por partes. A barra 3 foi uma L2. Estou no gráfico certo? Estou. Beleza. L2. Mas nenhuma das barras do setup tocou a média móvel. Será que eu errei? Não, tudo bem, é uma L2, mas para que está falando disso aqui? Seria uma cunha também. Alguém está com o livro de inglês? Será que eu traduzi errado? O Rodrigo não está aí, né? Ou eu estou interpretando qual a necessidade de estar falando essa barra 3 aqui, ter sido foi uma L2? Foi, ó. L1, L2 aqui, tá? Topo duplo. Mas nenhuma das barras do setup tocou a média móvel. As barras 2 e 4 foram configurações de M2B. Aqui, 2 e 4. Tá certo. Aí foi M2B. Olha lá, ó. Mesmo distante, gente. Como eu mostrei agora há pouco no gráfico, ó. Mesmo distante, ele considera uma configuração de M2B. Uma H2 na média móvel.
É como se fosse uma H2, H1 aqui e uma H2. Alguém não entendeu isso ou desconfia disso? Ou todo mundo já sabia? Manifesta alguma coisa. Não sei se vocês estão vivos aí, ninguém fala nada. Ó, igual nessa queda. Mesmo estando distante, M2S, né? Venda, né? Topo duplo na média móvel, mesmo estando distante. Então, vocês veem que eu não estou maluco em falar que isso aqui é um topo duplo, né? Ou é uma L2, no caso. Então, as barras 2 e 4 foram uma configuração M2B, que é aqui no caso de comprar, olha lá, mesmo distante. Estou numa tendência, máximas e mínimas mais alta. Aqui, ele deve ter tocado no assunto da barra 3 foi uma L2, mas que falhou, né? L1, L2 falhou na média móvel. Isso aqui também é um setup, quando toca na média móvel, é falha de uma L2 aqui nesse contexto, gera um ótimo trade aí para cima, né? Vamos ver futuramente aqui no barra barra. Esse setup acontece todos os dias praticamente, alguma hora do dia ele acontece. Ele é muito bom. Vamos lá, avançando. A barra de baixa 8, deixa eu achar aqui, 8, aqui. M2S foi imediatamente seguida pela barra de alta 9, H2, mas não foi uma boa alta M2B, a 9, uma vez que estava amplamente abaixo da média móvel. Então, ou seja, não foi M2B, mesmo sendo uma H2 tocando na média, você estava em lateralidade, tem nem que, né, muita coisa para usar isso como motivo, não, como M2B. Mas a 8, ó, foi uma M2S. Por quê? Eu tive um fundo duplo aqui, ou aqui, ó, L2, ó, L1, L2 na média móvel. E eu tinha esse impulso muito forte aqui, ó, L1, L2. Toda L2 é uma segunda entrada, então, uma segunda entrada gerou pelo menos um swing da barra. Quem entrou nela, colocou o risco aqui, buscou 2 por 1, ganhou, certo? Então foi uma boa M2S, venda. Já pela H2 a 9, não foi uma boa alta M2B, né? Mas também deu um ótimo trade aqui. Deu o mesmo tamanho que deu da queda, o mesmo tanto que você ganharia aqui na subida também. Mas aí aqui eu tive outros fatores. Eu tive, vamos lá, acho que aqui não vai falar disso tudo. Ó, tive uma cunha, tive teste aqui ó, desse ponto de entrada. Olha aqui que interessante, ó. Vocês estão vendo tudo isso já? Ó, ponto de entrada. Então foi teste de ponto de entrada, teste perfeito, ou quase perfeito, uma cunha aqui. Então, ou seja, teria vários motivos para comprar. Aqui tive uma inside bar aqui, só não foi armadilhada aqui. Tive um platô, olhando no micro aqui, ó, dois fundinhos duplos idênticos. Que mais que eu tive aqui? Bom, tinha essa linha aqui sendo defendida, né? Essa região aqui. Nenhuma barra fechando abaixo. Aí, ó, aqui gerou um bom trade de compra. Vários raciocínios para se fazer ali, tem vários motivos para comprar. Embora uma H2 e L2 sejam setups de reversão comuns, elas nunca devem ser operadas a menos que a H1 anterior rompa uma linha de tendência. O rompimento pode ocorrer a partir de um movimento de contratendência ou um movimento lateral. E quanto mais barras e mais momento na perna, mais será a força de contratendência e mais provável que a H2 ou L2 tenha uma contratendência seja lucrativa. O que é isso? H2 e L2 sempre ele é um bom setup desde que tenha havido uma quebra da linha de tendência. Vamos supor que eu quero comprar essa H2 aqui, ó. Olha lá, ó. Primeiro ele foi rompido, veio abaixo, então beleza. É uma H2 legal. Se não houver rompimento, deixa eu tentar achar uns exemplos melhores aqui, peraí. Dentro desse gráfico, para comprar H2. Ó, essa H2 foi boa, por quê? Teve um rompimento, o mercado desceu, aí fez H2 aqui,
deu pelo menos um trade para cima. Então é importante que, mesmo que você vai entrar numa H2, que tenha rompimento da linha de tendência. Deixa eu achar aqui, vamos procurar exemplos práticos. Que aqui ele não deu exemplo nesse gráfico aqui. Deixa eu procurar num gráfico. Aqui, ó. Aqui é um exemplo. L1, aqui foi a L2. Ó, aqui estava subindo de forma bem comportada. Ó, para vender a L2, ó, eu tive que ter um rompimento, corrigir, para depois eu entrar nessa L2, ó, para ele cair. Certo? Tem que ter um pré-rompimento. Às vezes, se você não entrar nele, ele já virou um arame farpado, já virou um canal estreito oposto. Deixa eu achar aqui uma L1, L2 aqui. Aqui é um L2 ruim, ó. Eu tô nessa subida aqui. Ó, pensa o seguinte, a tendência é de baixo, beleza. Aqui eu tive uma L1, uma H1. Ó, note que a L2 não teve rompimento ainda. L2, ó, não teve um rompimento. Então, olha lá, seria uma venda ruim essa L2. Eu tenho que ter um rompimento dela antes. Um rompimento, uma correção que aconteceu aqui. Aí aqui já estaria ótimo, bom para vender. Foi uma L3. Dentro desse contexto aqui, uma L3, aí sim já justificaria vender. É bom esperar esse rompimento, ó, dessa linha aqui que vai acionar a L2. Ali no caso eu tive até cunha. Ver se eu acho outros exemplos legais aqui. Isso é bom principalmente um dia de tendência muito forte. Caiu aqui, ó. Aqui deu impulso. L1, corrigiu, H1. Aqui acionou uma L2. Só que, deixa eu ver, será que dá para eu falar que aqui tinha uma linha. Ah, foi rompida? Não, foi rompida. Foi rompida dos dois lados. Não estou achando, é um exemplo. Que isso acontece quando dá, é por causa do Endless Pullback. Eu tenho que achar um Endless Pullback aqui, uma L2 para ser ruim. Talvez aqui, H1. Não, mas não é o caso. Gente, ontem eu procurei um Endless Pullback e não achei. Aqui é um caso, ó. Ó, o mercado está em tendência de baixa, né? Quando o mercado começou a subir aqui, ó, olha lá, foi acionada a L1, veio aqui e me acionou. Ó, aqui não seria uma boa venda de L2, ó, porque tinha que ter tido um rompimento antes. Minha interpretação tá certa? Alguém discorda? Ouvi algo diferente? Mas é isso mesmo, né? É nesse contexto que ele fala que essa L2 aqui teria que ter um rompimento antes, tipo a 88 ter rompido aqui abaixo, que aí sim a L2 era acionável, porque nesse jeito aqui acaba que virou falha de bandeira e acelerou para cima. Ela só serviu para armadilhar essa L2 aqui, ó. Alguém discorda? Minha interpretação tá certa? Aí o exemplo que ele está citando é esse, né? Aqui, ó, um exemplo também, né? Aqui eu tenho, tá caindo fora, apesar que aqui já está no modo sempre vendido. E eu não tenho uma H1, eu vou ter H1 aqui embaixo. Se eu contar aqui H1, aqui é H2, né? Pode, né? De forma subjetiva, essas contagens muito subjetivas. Aqui acaba que virou um canal, um rompimento, modo rompimento, canal estreito, rompeu a primeira vez. Se desse uma H2, justificaria comprar, porque aí eu tive o primeiro rompimento, H1.
Aí caiu forte, tanto que aqui teve uma H2, deu ganho, né? Nessa H2. Mas aqui, um exemplo. Estou em tendência de alta. Aqui o mercado deu primeira H, cadê H? Primeira H foi aqui. H que foi acionada, né? Primeira H que foi acionada. Isso mesmo. H1, deu H1 aqui, veio para baixo, só que olha H2, ó, não tinha sido ainda rompida, não teve rompimento antes na linha aqui, ó, nessa linha de tendência de baixa. Então, a H2 aqui tentou romper, mas seria uma H2 ruim, ó, porque eu não tinha tido ainda um rompimento dela. Aí foi uma H2 que falhou, ó. Aí, né, derrubando o mercado mais um pouco, tá? Então, seria o que está escrito aí no final do livro. Vocês fiquem muito espertos quando essa correção que eu acabei de procurar, que seria o Enders Pullback, observem, olha lá, o rompimento pode ocorrer a partir do movimento de contratendência ou um movimento lateral. Quantos mais barras, mais momentos na perna, maior será a força de contratendência. Então, ó, embora H2 seja o setup de reversões comuns, nunca devem ser operadas a menos que H1 anterior rompa uma linha de tendência. Então, a H1 tem que romper a linha de tendência. Então, é isso mesmo, ó. Tinha uma linha de tendência aqui. H1 rompeu a linha de tendência? Olha lá. Não. Não rompeu. Ó. Não rompeu a linha de tendência H1. Então, você não pode comprar H2. Até porque nesse contexto aqui, ó, já está em canal estreito de baixa. É para você evitar entrar contra canal estreito de baixa. H1, então, tem que ter rompimento. Vamos achar um outro aqui, ó. Vou ter mais um exemplo disso. Deixa eu forçar isso, que até eu ali eu tive dificuldade para encontrar. Estou numa tendência de baixa, beleza. Quero a retomada. Ó, enquanto está se formando, cadê uma L1? Onde foi acionar a L1? L1 não teve lugar nenhum, né? Nominal não teve, só teve aqui em cima. Só teve aqui em cima. Aí já deu topo duplo, aí já fez outras coisas. Venda de L2. Nesse rompimento, aqui a L1 não tinha sido acionada. L1 aqui, L2. Não, mas não é esse contexto. Juliano, Que susto, mano. é, nesse exemplo que você viu aí, ó, nessa baixa, teve esse forte rompimento aqui da 31 até mais ou menos a 36. Daí teria formado uma L1 rompida, e daí a L2 seria na 42 aí, não seria um exemplo bom? Você fala aqui ou em outro gráfico agora? Aqui bem onde você mostrou primeiro. Aí também é um exemplo. Aqui também Quase na é. tendência de. É. Tem que ter Daí um tava tipo, rompimento. a L1 rompeu, né? Essa linha de tendência aqui, daí deu a entrada de L2, gerou uma reversãozinha até fazer o gap de média aí, né? Só que nessa subida para retomada, é que não teve L2, né? Teve aqui em cima, por esse topo duplo, gap de média. Mas eu acho que o melhor exemplo que eu poderia mostrar foi esse aqui que eu esse aqui, ó. Seria esse, ó. O mercado está subindo e formou uma L1. A L1 não rompeu a linha de tendência. No caso aqui, quando acionou a L1, mas também não tinha nem barras suficientes ainda para ter linha de tendência. Esse aqui não é o melhor dos exemplos. Aqui eu tinha uma linha de tendência, a L1 rompeu. Então, H2 talvez seria boa. Vamos jogar para trás. Às vezes esses dias que... Aí, pega aleatório aqui. Aqui rompeu. Aqui rompeu no caso, ó. Foi uma L2 boa porque, ó, eu tinha uma linha de tendência. Ó, eu quero que o pessoal entenda o espírito da lei, o espírito da coisa. Eu tenho uma L1 aqui, ó. Eu tenho até L2, né? Mas vamos falar assim, se eu recomeçasse a contagem aqui, para mim retomar a queda, ó. A L1 rompeu.
Então a L2 já é vendível. Foi um boa trade. Embora aqui teve cunha, eu contaria até como L3. Mas beleza. A L1 rompeu, então torna isso um bom trade. A favor de uma tendência, vamos lá, talvez seja isso também, não só na correção. Para mim comprar uma H2. Eu lembro do exemplo desse, que uma vez eu lembro um aluno comentou disso na sala, eu ia fazer a entrada de H2, e ele falou, não, Léo, mas está escrito isso, que é isso que nós estamos lendo agora, e no dia se encaixou direitinho, mas faz muito tempo, então não adianta nem procurar o dia que aconteceu isso. Que aqui, ó, eu tenho L1, aqui eu tenho L2 aqui. Só que ó, a L1 já foi rompida, então não tem problema. Bom, gente, pode perder muito tempo nisso, não. De acordo com o que for acontecendo, mas pelo menos está gravado na mente, né? Uma L1 é bom ela ser acionada, ela romper a linha de tendência para você pensar em vender ou comprar a L ou H2. Beleza? Aqui está uma informação espalhada que ele não deu exemplo aqui no gráfico. Vamos avançar aqui. Quem sabe mais para frente aqui ainda a gente acha. Próximo gráfico. 4,20. 4,20 aqui. À esquerda da figura 420 está o E-mini de 5 minutos e à direita o SDS de 5 minutos, um ETF que é o inverso do SPY. É um ETF que é comparável ao E-mini, mas o dobro da alavancagem, certo? Então, ó, ele faz o oposto. O SDS, né? Ele faz o oposto. Se o mini está subindo, ele aqui está caindo e vice-versa. Eu acho que nós, por exemplo, não temos esse ativo, né? Nós temos o BOVA11. Tudo que o mini índice faz, o BOVA11 faz também. É até uma dica para quem tem pouco dinheiro operar BOVA11, né? Porque ele não é alavancado, você vai entrar lá com a quantidade de ações que você conseguir comprar. Lógico, você vai ganhar centavos e perder centavos se você tiver um valor pequeno, R$ 1.000 de BOVA11. Mas é uma forma de operar também, de treinar, gente. Eu falo muito pouco porque eu acabo esquecendo, mas o Brooks dá essa dica no livro. Quem gosta, né, a maioria aí gosta de operar mini índice, mas às vezes não quer se expor à alavancagem que tem o mini índice, então você pode operar o BOVA11, tá? Mas, porque ele vai fazer os mesmos movimentos do mini índice ou do índice cheio, né? Então, ó, no gráfico do E-mini, há uma H2 na barra 5 aqui. Na barra 5 eu tenho uma H2, H1, H2 aqui, ó. Eu tenho uma H1, uma H2. Então, no 5 minutos, rompimento, após um rompimento de uma linha de tendência de alta na barra 1. Olha lá, eu tenho uma H2 aqui na barra, cadê? Na H2 da 5. Aqui, ó. Aqui é o exemplo, ó. Ele dando o exemplo aqui, ó. H1 eu tive o rompimento, ó. Então, eu tive uma H2 na barra 5 após o rompimento da linha de tendência de alta da barra 1. Aqui, a barra 1, que foi aqui. Foi esse rompimento. E em seguida, uma máxima mais alta na barra 3, que testou a velha máxima da tendência. Isso pode ser uma reversão de tendência. Ó, porque o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar. Um dos motivos, né? Aqui eu tenho uma MTR também, né? O mercado rompeu de lado, testou com uma máxima mais alta. O mercado, ó, tentou retomar uma vez na H1, falhou. Tentou de novo na H2, falhou. Olhando por um lado. Então, falha de bandeira. Isso aqui ontem ainda eu falei na aula do sábado, né, de ontem. Falha de bandeira, o mercado ele falha de ir para cima e não consegue retomar a tendência de alta. Então, olha lá, eu tenho até uma projeção para baixo, né? Geralmente uma projeção dessa bandeira. Já expliquei isso aqui em várias aulas, inclusive para os alunos essa semana, né? Trabalhando bastante isso aqui. Então, essa H2, ó, seria ruim também, porque eu já tenho gap de média que falhou, não
conseguiu levar o mercado para cima. Eu já estou no modo, modo sempre vendido. Ó. Eu tenho uma falha de fundo duplo. Eu não sei se ele vai explicar ali, mas ó, eu tenho um fundo duplo aqui que falhou, não conseguiu retomar a alta. Então, aqui houve uma H2 que provavelmente falharia, e se falhasse, poderia vender logo abaixo dela. Então, ó, no gráfico do EMINE, há uma H2 na barra 5, após um rompimento de uma tendência de alta, então, ou seja, a tendência de alta teve rompimento, teve teste para cima. Seria como se fosse ó, uma segunda entrada da armadilha de segunda perna. Se aqui rompeu a segunda perna, não conseguiu ir, aqui foi a segunda tentativa, e aqui foi a terceira, né? Falha, de novo falhou, né? Falhou a terceira vez em retomar a alta. Poderia ler dessa forma também. E em seguida, uma máxima mais alta na barra 3, que testou a velha máxima da tendência. Isso pode ser uma reversão da tendência. O momento de descida foi forte e H1 na barra 4 foi fraca. Ela cutucou acima da microlinha de tendência da máxima da barra 3 e imediatamente reverteu para baixo, indicando que os compradores estavam fracos. Gente, vamos analisar várias coisas aqui. Ó, eu tive uma possível MTR, né, muito clara aqui no caso, testou por baixo, voltou a cair. Tive muita força e pressão, certo? Eu tive momentum na descida, como está escrito aí. Então, ou seja, tive deslocamento de preço com muita força. Foi o meu primeiro gap de média, se for ver, né? Depois de mais de 20 barras, foi o primeiro gap de média, só que acionou e já caiu. Então, ó, acionando a L1. O que mais que eu tenho aí? Ele cutucou a microlinha de tendência de alta da máxima da barra 3. Aqui, ó, essa microlinha de tendência, ó, veio acima dela e falhou também. Imediatamente reverteu para baixo, indicando que os compradores estavam fracos. Indicando que os compradores estavam fracos. E também outra coisa que tivemos aqui, fundo duplo. Então, eu tenho uma bandeira de alta em forma de H2, talvez. Posso ler assim também. Tive, ó, bipolaridade. E falhou, ó. São momentos de falha. Tive forte impulso, ó, bandeira de até 3 barras, né? A gente usa esse setup na sala. Forte impulso, a primeira L1 é vendível. Aqui, o mercado caiu. Então, ou seja, tem vários motivos aí. Esta foi uma venda de L1 muito melhor, né? Houve a falha e tal. Não seria sensato comprar H2 na barra 5. Porque ó, aí você tem um grande momentum. Está caindo muito forte. Você já está no canal estreito de baixa. E essa H5, na hora que ela falhou, olha o que ela fez também. Não sei se ele vai explicar isso mais para frente, que eu não lembro da leitura dessa parte. Mas, assim, já sei na prática. Olha lá, o mercado rompeu, corrigiu. Ó. Bipolaridade aqui. Gap de projeção. Tem vários motivos aqui. E quem nós temos? Acabamos de aprender, ó. L1, L2 na média móvel. Então pode ser, embora faltou pouco aqui para tocar, uma L1, L2 na média móvel aqui, ó. O mercado cairia, ainda mais no canal estreito de baixa, mais um armadilhou compradores, força e pressão na queda, bandeirinha de até 2 barras, 3 barrinhas, falha de rompimento e correção aqui, ó, rompimento, correção, voltou a cair. Então tive vários motivos aí para vender. A menos que ele mostrasse uma força excepcional, por exemplo, se houvesse uma barra de sinal de reversão de alta muito forte, ó, que seria essa inside que mostrou aqui, ó, antes da 5. Ela tinha que ser muito forte, tinha que ser uma reversão de 2 barras. Além disso, a barra de sinal, é que eu acabei de falar, antes da 5, foi muito grande, forçando você a comprar na máxima de um mercado fraco. E a barra de sinal foi um doji que estava quase inteiramente dentro das 2 barras anteriores. Ou seja, muita sobreposição. Ó. Esse doji, ó,
Não seria nenhuma reversão de duas barras esse doji. Por quê? E já, a outra barra fez uma sombra grande para baixo. Deixa eu aumentar o gráfico só para vocês verem esse detalhe. Olha que importância. Essa barra desceu muito, essa outra desceu, beleza? E esse doji, ó, já não era mais uma reversão de duas barras aqui. Seria como se fosse três, ó, já estava três barras sobrepostas. Mais um detalhe para ver. É diferente aqui, ó, deslocamento de preço para cima, veio, fechou uma forte barra para baixo. Não tem sobreposição, tem reversão. Agora aqui, nessa insidezinha, tem reversão? Não. Já num gráfico menor, isso aqui já virou lateralidade. Comprar em cima da 5 seria ruim. Seria ruim comprar essa H2. Ora, você já está no canal estreito, né? De baixo aí. Ambos foram de tendência, ambas as barras anteriores foram de tendência de baixa. Quando há três ou mais barras com muita sobreposição em uma ou mais doji, você já está em arame farpado, é melhor esperar por mais ação de preço antes de iniciar uma operação. Os compradores e vendedores estavam em equilíbrio dentro desses 15 minutos aqui que tudo isso aconteceu. Havia muito equilíbrio. Qualquer rompimento provavelmente iria falhar. Como sinal de compra de H2 na barra 5. Iria falhar. Aí você aproveita, lógico, comprador armadilhado, né, nesse contexto aqui, para vender. Aí beleza, justifica a venda, pelo menos um lado está armadilhado. E você certamente não deveria comprar um rompimento acima de sua máxima, em particular em uma perna de baixa, especialmente porque a maioria da lateralidade esteja a favor da tendência e a perna anterior estava para baixo. O mercado, gente, já estava em modo sempre vendido, né? Já havia a reversão. Outra coisa a ser observada, aqui ó, houve rompimento, correção, pivô na média, né, que eu chamo. Pivô na média aqui, olha lá, deu L1, aí continua canal estreito, ó, canal estreito de baixa. Falha, armadilhou H1, uma péssima H2, armadilhou uma péssima H2. O que pode se esperar para baixo? Mais duas pernas para baixo, ó. Uma, duas pelo menos aconteceram, mais duas pernas para baixo. De lateral a descendente, né? Falando de forma técnica. Então, beleza. Esse parágrafo terminado. Vamos para o próximo. Se você estiver se perguntando se um sinal é forte o suficiente, é útil estudar o gráfico de diferentes perspectivas. Por exemplo, usando uma barra de um gráfico ou um gráfico inverso. É por isso que ele está dando esse exemplo aqui. Ó. Você usa outro gráfico para estudar ele no inverso, que aqui os sinais foram melhores. Mas não é o nosso caso, né? Eu não conheço nenhum gráfico inverso que faça a correlação exata inversa. Lembrando que mini índice, mini dólar não é inverso, tá? É 50% só que a correlação deles é contrária. Eu nem sei se essa estatística é certa. Eu ouvi isso uma vez no André Machado, lá na sala dele, mas não existe uma, sei lá, uma estatística exata disso. Se existe, eu não tenho essa informação. Nesse caso aqui, são inversos em exatidão, certo? Em exatidão, quase, né? Em exatidão. A correlação é. Você olha os gráficos lá, os dois são semelhantes nos topos, nas mínimas, até na lateralidade, ó. Até na lateralidade. Eles são realmente inversos. Mas não é o caso nosso aqui. Só para quem for operar, então, o E-mini, propriamente dito, aí pode utilizar o SDS para ver se o sinal que você está vendo aqui, como é que está no outro. Então, gente, eu vou até pular a leitura disso, porque não é o caso nosso, né? A gente não tem isso aqui. Vamos fazer uma leitura rápida, superficial, ver se acha alguma coisa interessante. Mas se você sentir tentado a comprar H2, virtualmente ninguém estaria procurando vender a barra 5 L2 nesse gráfico aqui, ó. Olha lá, ó. Ninguém estaria vendido. E foi exato, foi a mesma coisa também, ó. Subiu forte, L1 falhou, H2, H1 deu dinheiro, ó, H1 aqui. A L2, ó, teria grande chance de falhar também. Então, é o mesmo caso aqui. Caso esses gráficos, essencialmente,
o inverso um do outro, se você não compraria no SDS, não deveria vender no E-mini. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa para observar aqui. Observe que a barra 7 no E-mini, aqui, essa barra 7, foi uma H4. Então, olha lá, H1, H2, H3, H4. Mesmo nessa queda, mesmo distante, ó, pode ir contando, né? Porque aí você vai contar as puxadas, né? Uma puxada, duas puxadas, três puxadas, deu até quatro puxadas. Geralmente é um sinal de compra confiável. No entanto, na ausência de força altista na H1, na H2 e na H3, você não deveria aceitar a operação. Olha lá, gente, eu expliquei isso agora há pouco. Você vai entrar numa operação do lado contrário, você tem que ver pressão. Se eu quero comprar, eu tenho que ter pressão compradora. Acho que foi ontem, né, que nós discutimos isso, que eu mostrei na aula. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo que às vezes poucos, né, conheçam. Essa questão de negócio, eu falo, força e pressão é um assunto fundamental. Ó, por exemplo, para comprar aqui, ó. Se eu fosse comprar aqui, nesses movimentos aqui, eu tive pressão compradora antes? Tive aqui, ó, né? Aqui eu tive uma forte pressão compradora. Só que se eu comprasse aqui, bateu na média móvel, tinha que estar preocupado em vender de novo, tá? Porque aí esse aqui é um setup mais forte. Mas, olha aqui, ó, quem comprou aqui, eu já tinha pressão compradora, pressão compradora, pressão compradora. Então, os traders que compraram aqui, ainda mais lá tiveram 3 barras, olha que boa reversão eles tiveram, que bom movimento. Tive pressão compradora. Agora, nesse momento aqui, comprar, ó, onde eu tive pressão compradora depois da queda, depois da notícia? Isso aqui é pressão compradora? Não, né? Tudo doji, ó. Tudo dojis fechando perto do seu meio, né? Então, aqui eu não tinha pressão compradora ainda para pensar comprar. H2, vou comprar nessa H2, ainda mais aqui uma H2 ou H3, né? Eu tive uma H3 aqui, ó. H1, H2, H3. Só que eu não tive pressão antes aqui compradora, certo? Nesse trade aqui, se eu não me engano, acho que eu até comprei por ser H3, mas no fim reverti para L3 aqui, ó. Tomando prejuízo de 1 ponto. Era uma microcunha e tal, mas já reverti para queda, porque a tendência principal era de baixa, teve platô aqui. Então, prestar atenção nessa questão de pressão compradora. A mesma coisa aqui, ó, H1, H2, ó. Aqui eu já tive pressão compradora. Então, já até justifica. MTR, uma possível MTR aqui. Aí depois aí sim finalizou com uma MTR com fundo duplo aqui, ó. Aí sim foi uma MTR legal e que funcionou. Uma contagem de barras por si só não é suficiente. Você precisa de força anterior na forma de um movimento relativamente forte que rompa pelo menos uma linha de tendência minoritária. Então, nessa queda aqui, pelo menos, né, uma linha de tendência, ela só foi rompida mais ou menos aqui, ó, na hora que lateralizou. Então, essa H4 aqui não foi tão boa a compra por causa disso. Porque, querendo ou não, você está ainda no canal estreito de baixa, né? E não se opera contra canal de estreito de baixa, a não ser que você esteja numa lateralidade e já tenha chegado no extremo, né, dela. Um exemplo, vamos dar um exemplo de ontem. Você não teve nenhuma lateralidade, um canal estreito de baixa, né? Estamos em lateralidade, mesmo o preço descendo forte, justifica comprar, mesmo o preço subindo forte, justifica vender, mesmo o preço subindo forte, justifica vender, mesmo o preço caindo, ó, canal estreito de baixa, justifica comprar. Mas por quê? Estou em lateralidade. Agora, em tendência, não. O mercado já se estabeleceu, está indo numa direção só para entrar contra, espere força e pressão. Força e pressão, rompimento de microlinha, linha de tendência, são tudo que acabamos de ler. Observe que antes havia uma forte alta, né? Essa subida aqui. E que as vendas de L2 foram operações ruins, até depois que o mercado rompeu a linha de tendência de alta. Então, ó,
Todas as L2, ó, L1, L2, L1, L2 aqui, L1, L2. Essa até deu um ganho, mas não foi nada expressivo. Até que houvesse, ó, rompimento da linha de tendência, certo? Então não houve antes uma. Então todas as L2 falharam. Não houve rompimento forte para baixo, mas o mercado andou lateralmente por cerca de 10 barras. Aqui andou lateralmente, indicando que os vendedores estavam fortes o suficiente para conter os compradores por um período prolongado. Então, isso aqui já enfraqueceu compradores. Muitas vezes, gente, por isso que bandeira final funciona, porque pensa, o mercado está subindo, subindo, subindo. E o vendedor consegue conter o vendedor, o comprador consegue segurar ele por um longo tempo, isso já vai enfraquecendo o comprador. Aí, se der uma bandeira final, um rompimento e falha, né, não dá continuidade na tendência, olha lá, o mercado ou reverte ou faz duas pernas para baixo, pelo menos. Por isso que funciona tão bem a, esses movimentos de contenção, né? Essas bandeiras horizontais, essas lateralidades que acontecem após uma tendência, dá mais uma tendência já prolongada, já com exaustão aqui, ó, né? Subiu forte, houve clímax aqui, lateralidade. Então, nisso já indicava que o mercado, né, poderia MTR, então aí o mercado já reverteu, fez uma reversão majoritária. Então, por um período prolongado, eles aniquilaram a força, né, dos compradores. Essa demonstração de força dos vendedores foi necessária para que um trader se sentisse confiante para vender o rompimento da falha de bandeira final para uma nova máxima do dia. Então, olha lá, a falha de bandeira final, esse movimento aqui falhou, não deu continuidade, já foi o suficiente para dar força para os vendedores para o mercado cair. Alguma ajuda? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Aqui, por exemplo, ó, podemos ver um exemplo quando acontece, né, no mercado. Ó, aqui contiveram os vendedores, né? Mas ainda conseguiram fazer um bom trade para baixo. Você deve entrar nessas bandeiras ainda, porque aqui, ó, é uma bandeira horizontal, tal, mas ainda assim é um triângulo. Pode falhar, claro, mas a princípio ele vai fazer mais uma puxada. E caso você fique armadilhado, aí sim você aposte o contrário. Mas olha aqui, ó, aqui compradores já contiveram a força dos vendedores, ó. Aí o preço lateralizou. E quanto mais se lateraliza, mais diminui a probabilidade dos vendedores. Porque lembra que se for uma bandeira de até 20 barras, 60% de probabilidade de cair, 40% de subir, a partir de 20 barras, acabou a força dos vendedores, aí já fica 50-50. Aí você tem probabilidade tanto de ir para um lado para o outro, ou continuar, né? Lateral, como ficou aqui. Mas já diminui a probabilidade da queda. Ó, pega aqui em cima, por exemplo, ó, subiu em tendência, né, máximas e mínimas mais alto, lateralizou, olha lá, aniquilou os compradores, aniquilou a força deles. Andou umas 20 barras de lado, acabou. Aí, ó, caiu forte, três puxadas de queda. Só depois de uma, né, de uma cunha no fundo aqui, ó, no dia de big up, aí big down, né, subiu forte, desceu forte, aí o mercado subiu de novo. Mas aí porque o mercado já entendeu que era lateralidade. Já desceu com três pernas fortes, mas também tinha. Ó, e olha que interessante, dentro que nós estudamos: pressão compradora, gente, pressão compradora. Então, aqui, quando vê, aí foi também, ó, pressão compradora nessa queda. Aí você chega na mínima do dia, aí, ó, gerou uma ótima compra. E depois de uma perna forte como essa, olha lá, bandeira de alta em forma de cunha, fez outra perna. Perfeito, ó. Perna um, perna 2. Beleza? Obrigado, então, mais uma vez. Se nada mais temos, paramos aqui, já vou anotar. Forte abraço, até quarta-feira para quem for fazer isso aqui. E para os demais, amanhã cedo estamos juntos no mercado às 8 horas e 55 minutos. Bom domingo a todos, forte abraço, até a próxima.